Olá, meu nome é Gabriela Motti e neste trabalho, junto às alunas Bianca Marcon e Ana Júlia Meres, iremos detalhar referente a como as mudanças climáticas interferem na cultura da banana. A banana é uma das frutas mais consumidas em todo o mundo e um dos principais produtos agrícolas em muitos países, incluindo o Brasil. Um dos fatores que está diretamente ligado à produtividade da banana é o clima. Isso porque essa variável pode afetar o desenvolvimento da planta, a produção e, consequentemente, a qualidade do fruto. Com esse trabalho, nós iremos entender melhor a relação entre o clima e a produtividade da banana. Os fatores climáticos vão determinar o crescimento, o desenvolvimento fenológico e a produtividade da bananeira. Eles são regulados pela interferência humana. O cultivo da bananeira no mundo abrange diferentes zonas climáticas, ambientes com predomínio de diferentes estresses abióticos que vão limitar a produtividade. Contudo, independente do tipo climático padrão da região de cultivo, o predomínio de extremos e alterações climáticas sugerem aumentos dos estresses de seca e calor. A banana é muito sensível às mudanças climáticas e a falta de cuidados com isso pode afetar diretamente a sua produtividade. Nesse sentido, as variações no clima podem resultar em mudanças no ciclo de crescimento da banana, alterar as condições ideais de umidade e até afetar a polinização, resultando em diminuição da produtividade do bananal. Além disso, uma das formas em que as variações de temperatura podem afetar o desenvolvimento da banana se dá especialmente durante o processo de floração e frutificação. Nessas etapas, as altas temperaturas podem resultar em frutos menores e, consequentemente, de uma menor qualidade, enquanto as baixas temperaturas podem retardar o processo de crescimento e gerar perdas nessa produtividade. Além disso, as mudanças na precipitação e na umidade do solo também podem afetar o ciclo de crescimento e diminuir a produção da banana. As mudanças climáticas podem aumentar a incidência de pragas e doenças nas plantações de banana. Isso porque algumas pragas e doenças são mais propensas a surgir em condições climáticas específicas, como o excesso de umidade. Portanto, é importante estar atento à prevenção e controle desses problemas na sua plantação. A localização do bananal é outra condicionante à forma como o desenvolvimento da planta irá ocorrer e aos cuidados a ter durante o ciclo de vida daquela bananeira. O desenvolvimento de uma bananeira é, em média, cerca de 12 a 14 meses, desde o crescimento da planta até o corte do cacho de bananas. Nesse período, a planta nasce, rebento da planta-mãe, cresce e depois morre, completando, como todo ser vivo, o ciclo mais certo e mais perfeito da natureza, a vida. É nessa fase intermédia, a mais longa de todos, que a bananeira produz o seu cacho. O crescimento ideal do broto da bananeira ocorre em temperaturas entre 25 e 30 graus, e a temperatura ideal para o início da floração é de 22 graus. Altas temperaturas neste período podem reduzir o tamanho do cacho, e temperaturas acima de 38 graus significam um risco de queimadura solar nas folhas e no fruto. Como na imagem exposta nesse slide, podemos ver uma situação em que a folha de bananeira está sofrendo por uma queimadura solar. A bananeira é uma planta com elevado e contínuo consumo de água, devido à morfologia e hidratação dos seus tecidos. As maiores produções de banana estão associadas a uma precipitação total anual de 1.900 milímetros, bem distribuída no decorrer do ano, ou seja, apresentando 160 milímetros por mês e 5 milímetros por dia.
A carência em água adquire maior gravidade nas fases de diferenciação floral e no início da frutificação. Quando submetida a severa deficiência hídrica no solo, a roseta foliar se comprime, dificultando ou até mesmo impedindo o lançamento da inflorescência. Em consequência, o cacho pode perder o seu valor comercial. Além das condições de evapotranspiração, o suprimento de água está relacionado com o tipo de solo, podendo o limite de 100 mm por mês ser suficiente para os solos mais profundos e com boa capacidade de retenção de umidade, sendo de 180 mm por mês para solos com menor capacidade de retenção. É fundamental, porém, que o fornecimento de água assegure uma disponibilidade não inferior a 75% da capacidade de retenção de água do solo, sem que ocorra o risco de saturação do mesmo, o que prejudica sua aeração. A bananeira requer alta luminosidade, ainda que a duração do dia a dia aparentemente não influa no seu crescimento e frutificação. Em regiões de alta luminosidade, o período para que o cacho atinja o ponto de corte comercial é de 80 a 90 dias após a sua emissão, enquanto que, em regiões com baixa luminosidade, em algumas épocas do ano, o período necessário para cada cacho alcançar o ponto de corte comercial varia de 85 a 112 dias. Sob a luminosidade intermediária, a colheita se processa entre 90 e 100 dias a partir da emissão do cacho. A atividade fotossintética acelera rapidamente quando a iluminação encontra-se na faixa de 2.000 a 10.000 lux, sendo mais lenta na faixa entre 10 a 30.000 lux. Em medições feitas na superfície inferior das folhas, onde os estômatos estão mais abundantes. Valores baixos, inferiores a 1.000 lux, são insuficientes para que a planta tenha um bom desenvolvimento. Já os níveis excessivamente altos podem provocar a queima das folhas, sobretudo quando estas encontram na fase de cartucho ou recém-abertas. Da mesma forma, a inflorescência também pode ser prejudicada por este favor. A bananeira, como planta típica das regiões tropicais úmidas, apresenta melhor desenvolvimento em locais com média anuais de umidade relativa superiores a 80%. Essa condição acelera a emissão das folhas e da inflorescência e uniformiza a coloração dos frutos. Contudo, quando associada a chuvas e a temperaturas elevadas, provoca a ocorrência de doenças fúngicas, principalmente na cigatoca amarela. Por outro lado, a baixa umidade relativa do ar proporciona folhas mais duras e com vida mais curta. O vento é outro fator climático que influencia no cultivo da bananeira, podendo causar desde pequenos danos até a destruição do bananal. Os prejuízos causados pelo vento são proporcionais à sua intensidade. Podemos relacionar os danos causados pela ação dos ventos em desidratação da planta devido à evapotranspiração excessiva quando de ventos quentes e secos, tillaging ou friagem, quando da ocorrência de ventos frios, fendilhamento das nervuras secundárias, que leva à diminuição da área foliar, diminuição do comprimento de raízes, quebra do pseudocaule, levando consequentemente ao tombamento da bananeira, amarelecimento e seca parcial das folhas, exposição do fruto à radiação solar, aumento do ataque das nematóides, produção de cachos de menor tamanho e peso e aumento do ciclo da cultura. Segundo Soto, os limites de velocidade podem ser enquadrados relacionando os danos causados nas faixas de velocidade do vento, de 30 a 40 km por hora, fendilhamento de folhas, de 40 a 50 km por hora, rompimento do sistema radicular e quebra do pseudocaule e, para mais de 55 km por hora, destruição total. Para diminuir os danos causados pela ação dos ventos constantes, algumas técnicas podem ser utilizadas, como substituir as cultivares de porte alto por aquelas de porte baixo, realizar um adequado controle de broca e nematóide,
realizar uma adubação equilibrada, escorar os pés de banana com bambu, varas ou amarração nos pés como fios plásticos, efetuar o plantio de quebra-vento nas áreas periféricas do bananal e evitar o plantio em faces do terreno exposta a ventos frios e ou constantes. Além disso, a ação danosa do vento pode ser atenuada com a utilização de quebra-ventos. Podemos, por exemplo, utilizar como quebra-vento a acácia, a leucena, o bambu e etc. A bananeira pode ser cultivada em diferentes altitudes, desde a 0 até 1.000 metros acima do nível do mar. A altitude influencia nos fatores climáticos, temperatura, chuva, umidade relativa, luminosidade e outros, que consequentemente afetarão o crescimento e a produção da bananeira. Variações na altitude induzem alterações no ciclo da cultura. Comparações de bananais conduzidos sob as mesmas condições de cultivo, solos, chuva e umidade evidenciaram o aumento de 30 a 45 dias no ciclo de produção para cada 100 metros de acréscimo na altitude.